Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de terça-feira. Mais um programa no ar para você, com mais uma boa conversa. Hoje o nosso assunto é empreendedorismo. Vamos falar sobre uma entidade fantástica que é motivo de orgulho para a cidade de Joinville, a AJORPM, neste ano de 2025, presidida pela nossa querida Carolina Loth, que está aqui presente para bater um papo conosco. Carol, seja bem-vinda. Vou chamar de Carol porque já te conheço. Da própria AJORPM, seja bem-vinda aqui ao nosso TVB Entrevista. Obrigada, Wellington. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui ao seu lado, que eu conheço há tanto tempo e tenho muito orgulho de te conhecer. E olha só, pessoal, pela primeira vez no nosso TVB Entrevista, fazendo parte aqui do nosso cenário, o certificado, olha que coisa linda isso aqui. Foca nisso aqui, meu querido J2. Olha, o certificado de que a TVB também faz parte dessa família fantástica que é a nossa AJORPM. Para a gente começar a nossa conversa, presidente, o que é a AJORPM? A AJORPM é a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Joinville e região, e nós temos como intuito, como a nossa missão, é auxiliar as micro, pequenas e médias empresas a se organizarem, a crescerem, a alcançarem o resultado dos seus negócios, a serem uma empresa, a se organizarem como uma empresa. Para todos os empresários e empreendedores que têm dúvida de como constituir a sua empresa, de como fazer o negócio dar certo, se sentem solitários, que a vida empresária às vezes é um pouco solitária, a AJORPM pode ajudar todas essas pessoas e essa é a nossa missão. Bom, eu falei aqui, né, sobre se tornar um orgulho para Joinville, e é realmente isso, né? A AJORPM hoje ela é um orgulho para a cidade de Joinville, uma história construída em 41 anos. Como é que foi construída essa história e hoje você tem a honra, né, e o privilégio de ser presidente? São realmente aí 41 anos e eu ouvi no ano passado, no aniversário de 40 anos da AJORPM, um pouquinho dessa história que, na verdade, começou antes já de 41 anos. Sim. As pessoas sentiram, o seu Roberto sentiu essa necessidade de fazer uma associação de empresas para buscar representatividade perante governos, órgãos públicos, para buscar benefícios, conseguir se unir para ter uma facilidade em benefícios, melhorias para os empresários. E aí ele começou a bater de porta em porta e pedir aí, vamos junto, buscar voluntários, pessoas que tivessem essa mesma vontade, esse mesmo desejo ou a necessidade de melhorias para as empresas. E há 41 anos a AJORPM vem fazendo isso, buscando representatividade com os políticos, com prefeitura, estado e o âmbito federal, com todas as autarquias, com os governos, tudo que for preciso e necessário para facilitar e auxiliar as empresas. Além disso, também a AJORPM sempre buscou uma forma mais facilitada de levar benefícios para os nossos associados. Nós sabemos que quando constituímos um CNPJ, por exemplo, para ter um plano de saúde é muito complicado. Além de ele ter um custo mais alto, muitas vezes você precisa de mais de uma vida para fazer o plano de saúde. E quando a gente começa, geralmente começa como eu presa, né? Somente eu. Então, a AJORPM tem esse benefício para os seus associados, que se estendem aos colaboradores dos associados, e nós continuamos aí nesses 41 anos. Mudamos de presidente todos os anos. Isso é fantástico, né? Essa renovação. E temos uma diretoria que auxilia sempre o presidente, que está em busca de tudo isso que a AJORPM representa para a sociedade. Pois é. Um ponto importante, pode voltar para cá, J2, um ponto importante, a festa de 40 anos foi linda, né? Ela foi, nossa, espetacular, imagina, celebrar 4 décadas, uma coisa sensacional. E aí também a mudança de slogan, né? Porque até então nós carregávamos o Juntos Somos Mais Fortes. Exato. E aí acabou mudando, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova marca, no caso, da AJORPM. Mas um ponto que eu queria comentar aqui, e eu sempre gosto de saber disso, né? Com quem a gente conversa, enfim, entrevista, como é que começa a tua história, você, Carol, com a cidade de Joinville? Porque antes da AJORPM tem Joinville na tua vida. Como é que começa a tua história com Joinville? É interessante, ótima pergunta, Wellington. Eu vim para Joinville porque o meu esposo veio, foi transferido, na época ele trabalhava em um banco e veio para Joinville.
E aí nós noivamos. Sim. E quando eu casei, eu vim morar em Joinville. De qual cidade? De Blumenau. De Blumenau, legal. Está aqui pertinho, Sim. do ladinho. Faz 12 anos que eu moro aqui em Joinville. Vim para uma cidade muito maior, né? O dobro de Blumenau, tanto em espaço territorial quanto em população. E aqui em Joinville, antes, vou voltar um pouquinho ainda, Sim. antes eu trabalhava com auditoria, e aí acaba viajando bastante. E quando eu mudei aqui para Joinville, eu saí da auditoria, eu tinha casado, então para não ficar viajando, naquela época não era virtual ainda os Sim. trabalhos. E o que eu vou fazer agora? Aqui em Joinville eu consegui recolocação somente na mesma área. Então eu acabei mudando de área totalmente, comecei a estudar a parte financeira. E comecei a empreender. Foi para o empreendedorismo. Me tornei empresária pela necessidade, porque eu não conseguia uma recolocação no mercado em uma área diferente do que eu atuava. E aí eu comecei a ser empresária aqui em Joinville com a consultoria financeira. E logo depois, logo na sequência, eu conheci a Silvana Fioravante, que me indicou a Jorpemi. E aí eu posso te dizer... Baita referência, né? Foi minha coach, por isso que eu conheci ela. Fantástico. E eu posso te dizer que a minha vida realmente começou aqui em Joinville quando eu conheci a Jorpemi. Porque aí eu comecei a conhecer mais pessoas, a frequentar ambientes que tinham mais pessoas, que viviam, respiravam o mesmo ar do empreendedorismo, que tinham a mesma vida. E eu busquei a Jorpemi, claro, com a indicação da Silvana, mas porque eu realmente me sentia sozinha na vida empresarial. Ela era uma vida solitária. E eu sou formada em ciências contábeis, então eu sabia fazer o financeiro, tinha estudado para isso, a gestão financeira, mas eu não sabia vender, Sim. Eu não sabia me comportar, comunicação, expressão. E então, dentro da Jorpemi, eu comecei a me sentir à vontade e confesso que foi ali que eu me senti à vontade aqui em Joinville também. Olha só que impressionante. A questão é a seguinte, né? Tanto a Jorpemi quanto a cidade de Joinville. Quem vem para cá busca o quê? Crescimento. E quem entra... Quem começa a fazer parte da Jorpemi busca a mesma coisa, crescimento. E acaba conseguindo, né, presidente? Tanto quando adota Joinville como cidade e também quando acaba fazendo parte de uma família tão grande que é a Jorpemi. Então, você empreendedor que está assistindo a gente, se você ainda não faz parte, né, de uma associação empresarial, se você ainda não conhece a Jorpemi, fica o convite para que você possa poder ter no futuro esse mesmo testemunho. Porque é inevitável, né? Não tem um que não entre para a família e não cresça. É isso que acontece, né, Carol? Exatamente. Ali eu conheci pessoas, eu aprendi sobre a vida empresarial, sobre empreendedorismo, eu consegui crescer, evoluir como pessoa, não digo somente como empresa, mas também como pessoa. Conheci muitas pessoas que me ajudaram, também acompanhei o crescimento de muitas outras pessoas, então faz parte da minha vida aqui em Joinville. E também a Jorpemi tem o mesmo objetivo, o mesmo sentimento. As pessoas que não são de Joinville, mas que estão na Jorpemi, têm esse mesmo sentimento de que Joinville é uma cidade tão grande, tão bonita, com tanta variedade e diversidade. Nós temos campo, temos praia muito próximo, temos a cidade, temos cultura. Então, nós buscamos a evolução de Joinville. Isso é fantástico, né? Bom, aí eu tô comentando porque eu sei um pouquinho tô dando spoiler da história, né? Como é que funciona. Aí você veio para Joinville, depois você conheceu a Jorpemi, e aí é impossível você entrar para a família Jorpemi e não se envolver, né? Participar de núcleo empreendedor, enfim, os associados sempre acabam se envolvendo. Como é que começou a tua história até chegar à presidência? Eu comecei no núcleo empreendedor. Certo. Na época era o núcleo jovem empreendedor aqui em Joinville e passou a ser núcleo empreendedor. Comecei na tesouraria, na verdade comecei como nucleada, depois fui para a tesouraria do núcleo, depois fui presidente em 2019 e em 2020 eu passei a participar da diretoria executiva da Jorpemi com o presidente Adael. Quando começou a pandemia, atuei na pasta de núcleos em 2020, 2021. Contato direto com... É a paixão. É a pasta do coração, trabalhar com núcleos, porque são as pessoas, é o coração da Jorpemi, é o que me ajudou a crescer e a me tornar quem eu sou hoje.
Então, eu sou muito grata e gostei muito de trabalhar nessas pastas. Depois, atuei também na pasta de eventos, atuei na pasta financeira administrativa, até chegar na presidência da JURPEM. E o interessante é que essa, ó, Carol votando lá, que legal, camisa bonita. O interessante é que essa eleição e essa escolha, ela se dá em consenso, né, Carol? Isso. Eu sempre falo, desde que eu entrei, desde que eu soube que eu seria presidente, eu já comecei a pensar no presidente de 2026. Perfeito. A JURPEM, ela muda de presidente todos os anos, e isso é muito importante porque nós somos empresários de micro, pequenas e médias empresas e realmente a representatividade da JURPEM, nós precisamos nos doar para essa representatividade, para fazer com que a JURPEM continue sendo o que ela sempre foi. Então, é importante que esse mandato seja de 1 ano apenas. E desde o dia que eu soube que eu seria presidente em 2025, eu comecei a pensar quem seria o presidente de 2026. Então, esses nomes eu preciso indicar para um conselho deliberativo da JURPEM, e ali é eleito o próximo presidente. É eleito o próximo presidente, não, é indicado o nome do próximo presidente, e os associados votam para que essa pessoa realmente possa ser presidente no próximo ano ou não. Fantástico, né? Volta aquela imagem de antes, aquela dela assinando o J2. Aquela que tá o governador Jorginho. Acho que é uma das noites mais especiais na vida de qualquer pessoa que participa de uma instituição tão grande. Olha lá, o Lima, o Maurício Peixer, o Adriano, o Cadorim, o Fernando Krellen e o Jorginho. Essa foi a tua posse? Foi. Esse foi o jantar de posse, no dia 6 de fevereiro desse ano. E é uma noite mágica, realmente, Wellington. Quais os bastidores desse dia? Desde o acordar até esse momento aí que tu tá na tribuna discursando para uma quantidade enorme de empreendedores. Desde antes, desde com que roupa eu vou, porque eu represento a JURPEM. E com que roupa eu vou nesse dia, Sim. Porque eu represento a maior associação da América Latina das micro, pequenas e médias empresas. Então, é uma expectativa, eu fiquei muito ansiosa, o discurso eu treinei diversas vezes, mudei frases até o horário do almoço e depois do almoço eu pensei, eu não vou mais ler para não alterar. Conseguiu almoçar bem? Não sei te dizer, eu não consigo lembrar. O jantar, a comida eu sei que era fantástica, sim, porque a gente faz a prova antes. Claro. Mas no dia eu não consegui comer realmente, eu acho que isso é histórico de todos os presidentes. Mas é uma noite mágica, assim, encantadora, onde a gente tem a noção real do que é a JURPEM e o que a JURPEM representa. E a responsabilidade também, né? E o legal, o interessante, eu acho muito bacana isso. É o 3º ano seguido que nós temos presidente mulher. Isso. E, assim, trabalhos espetaculares. Claro, todo respeito aos presidentes homens também que foram presidentes antes, os mais recentes, né? A gente estava comentando antes ali, o Bade, no caso da minha época, o Bade, o Adael, o Léo, o Jonas, né? Enfim. Mas Cíntia fez um trabalho fantástico, Patrícia da mesma forma, e tu tens feito um trabalho fantástico também. E tem sido um momento muito importante de fortalecimento também da figura feminina dentro da entidade, né, presidente? Isso vem fortalecendo o quanto a mulher tem representado perante a economia brasileira, a economia local. A Patrícia... Fui presidente antes de você. Né? Na Assembleia, aí eu disse, a Patrícia foi a pessoa que me fez chorar, porque cada discurso dela eu chorava. Mas isso vem representando aí, nós tivemos um aumento das mulheres no empreendedorismo de 42% de 2012 até 2024, até o final de 2024. Isso porque quando começou a pandemia, reduziu esse crescimento em função de as mulheres terem que ficar em casa, porque tinha que ficar em casa, as crianças ficaram em casa, então alguém tinha que ficar em casa. Exato. E aí é função da mãe, geralmente, né? Então, em 2020 reduziu esse crescimento, em 2023 voltou a crescer e de 2012 até agora cresceu 42%. Do total de 30 milhões de empresas de CNPJs no Brasil, 10 milhões são de mulheres empreendedoras. Isso é impressionante, né? Como é que foi para ti a pandemia? Que eu sei que foi desafiador para todo mundo, né? O empreendedor teve que se reinventar realmente. Como é que foi
para ti, para tua empresa, para os teus negócios, aquele período tão difícil de 2020 e que, né, algumas pessoas acabaram, e normal, são escolhas, uns acabaram se afastando um pouco da JORPM para focar mais e outros se aproximaram ainda mais. E acho que aqueles que se aproximaram ainda mais fizeram a escolha certa. Como é que foi esse momento para ti? Realmente foi de bastante trabalho. Sim. Eu atuo na área financeira, então as pessoas, era aquele desespero geral e de toda a população, não só de quem era empresário, mas de todas as pessoas. O que eu vou fazer agora? Não tem, eu vou poder comprar comida, porque em primeiro momento fechou tudo. Eu vou receber o salário, eu não vou receber o salário? Tinha aquela redução de salário que o governo permitiu, mas como vai funcionar? E as pessoas precisam pagar suas contas e depois vai ter juros, multa, e como isso vai acontecer? E como eu atuo na área financeira, foi muito trabalhado, assim, houve dias em que a gente realmente virou noite, montando o fluxo de caixa para as empresas e para pessoas físicas também, para elas entenderem como seria a sua vida econômica financeira, se buscava empréstimo, se não buscava empréstimo. Então, foi muito trabalhado. E com relação à JORPM, foi o ano que eu entrei, e na pasta de núcleos. Então, trabalhar com todos os núcleos para que eles permanecessem na JORPM. Não deixar a peteca cair. Permanecessem nos seus negócios, não se desmotivassem, porque o primeiro pensamento de muitos, inclusive eu, foi: vou fechar agora, Sim. porque eu não sei o que vai acontecer. Mas foi um trabalho árduo, como você falou. Os núcleos que estiveram juntos, que se mantiveram, eles estão mais fortalecidos ainda, ficaram muito mais fortes. O núcleo de educação é um exemplo aí da pandemia, que se fortaleceu e junto com a JORPM conseguiu abrir as escolas de educação infantil, as escolas, um pouco antes de tudo que pôde abrir, porque precisava se manter e as pessoas precisavam ter onde deixar os seus filhos para poder trabalhar. O que é interessante é que a JORPM teve posicionamentos firmes e fortes no período da pandemia ali, enfim. Realmente foi um braço estendido para quem realmente estava meio perdido, não sabia o que fazer. E as brigas também, né, tanto em Brasília, a questão do Pronamp, que foi, né, uma bandeira fantástica, e também toda a orientação, né, para os microempreendedores, enfim, para o pessoal ter um norte e saber o que fazer. Eu tenho que fazer intervalo, né, Master? É isso? Vamos para o intervalo, a conversa está muito boa. A nossa conversa de hoje é com a presidente da AJORPM, uma das maiores instituições de microempreendedores da América Latina, uma empresa fantástica. E nós vamos continuar nossa conversa depois do intervalo. Não sai daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, conversa espetacular com a presidente da AJORPM, Carolina Lotti, nossa entrevistada de hoje, batendo papo conosco, e eu estou vivendo um momento nostálgico aqui, de quando participava da diretoria e quando fiz parte também do núcleo empreendedor lá de Araquari e Barra do Sul. Por falar em Araquari e Barra do Sul, vocês tiveram surpresas maravilhosas, né? Desde quando, na gestão do Fernando Badi, expandiu para Araquari, e foi gestão do Jonas, Barra do Sul? Isso mesmo. Acho que foi isso, né? As duas cidades realmente estão surpreendendo, né, presidente? Exato. Também são cidades com grande potencial, que precisam de atenção, que os empresários precisam de um auxílio, precisam evoluir. E Balneário Barra do Sul e Araquari têm crescido bastante. Em Araquari nós temos o núcleo empreendedor. Em Balneário Barra do Sul nós temos um núcleo empreendedor, um núcleo de turismo e um núcleo de desenvolvimento urbano. Vocês sonhavam com um em Barra do Sul e logo veio 3. Exato. Isso demonstra o quanto a população, os empreendedores e empresários da região buscam a evolução da cidade. Isso que é bacana porque a JORPM consegue essa representatividade junto com a prefeitura, junto com o estado, para fazer com que isso possa acontecer de fato. E nós tentamos sempre trabalhar junto com a prefeitura para que nós possamos ver essa evolução. Afinal de contas, são cidades com grande potencial, cidades bonitas, que precisam e merecem esse crescimento. Isso é fantástico, né? Sabe uma curiosidade minha?
o dia da posse é um dos principais dias, né? E um dos principais momentos é o discurso. Uhum. O que tu quis transmitir no teu discurso de posse, que é um momento que as autoridades todas estão ali para ouvir o que a nova presidente da JPM vai dizer, e a imprensa também, né? Querendo ou não, todos os veículos de comunicação da cidade, enfim, o Estado lá presente. Qual foi o que tu quis transmitir no teu discurso? Que a JPM está aqui à disposição de portas abertas para auxiliar o governo para a evolução das nossas regiões, Joinville e toda a nossa região, mas que também estamos atentos a tudo que está sendo feito e vamos cobrar o que é prometido e o que é nosso direito. Fantástico, muito bom. E a mudança de slogan, de marca, como é que isso foi trabalhado no ano passado, quando a instituição completou 4 décadas de história? O rebranding da marca começou um pouco antes, Sim. justamente para os 40 anos, porque a JPM vinha aí há muitos anos com a mesma logo, o mesmo slogan, como você comentou antes, e os tempos mudaram e nós precisávamos evoluir. E os 40 anos foram esse marco. Então, nós mudamos do Juntos Somos Mais Fortes para a JPM Mais Força para quem empreende. Sim. Esse é o nosso slogan e faz muito sentido. Continuamos juntos, mas a JPM, de fato, ela é mais força para quem empreende. E foi realizado um trabalho com pesquisas com associados, com as pessoas que participam da diretoria executiva, com os nucleados, para entender como a JPM é vista e o que a JPM de fato quer transmitir. Porque a nossa marca, como ela já vinha de um tempo, ela representava o que a nossa marca queria transmitir há um tempo atrás. Certo. E agora ela realmente, de fato, demonstra o que nós somos, o que a JPM é, a força que a JPM tem com a sociedade, com a comunidade e qual é a evolução que ela busca para os empresários e empreendedores e para toda a região. Perfeito. E esses momentos aí, ó, tipo, por exemplo, lá na Alesc, presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, deputado Fernando Krelling ali, é a nossa presidente da FAMPESC que tá aí? Não. Não, né? Não, a Rose não foi. A Rose não foi, né? Eu confundi a imagem. Mas o pessoal da própria instituição, o que representou esse momento para ti, presidente? Esse momento foi um marco para nós, porque nós conseguimos mostrar para todos os presidentes de núcleos a representatividade real da JPM. Sim. Essa visita ela foi agendada, marcada, com a solicitação do nosso vice-presidente de núcleos, que é o William Rose hoje. Muito bem articulado. E a Drica, isso, os dois atuam nessa pasta de núcleos, muito bem articulado, isso mesmo. E os nucleados puderam entender como a JPM é recebida nesses locais. Que legal. Qual é a força que realmente tem, porque no dia a dia nós falamos, façam seus pleitos, tragam as suas necessidades, apontem sugestões de melhorias que nós levamos. Mas o que é feito nos bastidores, eles não conseguem acompanhar. Sim. O que realmente o ofício que é realizado, que nós assinamos, vamos lá entregar. Então, nesse dia, fomos todos nós em uma reunião na Alesc e conseguimos ali relembrar a nossa solicitação, nosso pleito sobre o DIFAL para as empresas optantes pelo Simples Nacional e fomos ouvidos. Ainda não fomos atendidos, mas tivemos a justificativa de por que ainda não fomos atendidos. Pelo menos uma resposta, né? Porque às vezes não é aquela resposta satisfatória que o microempreendedor quer, mas pelo menos uma resposta para não ficar falando ao vento, né? Ter pelo menos uma posição por parte do poder público, porquê das coisas acontecerem ou não acontecerem. Uma questão importante, eu acho fantástico isso, é justamente os eventos, né? Vocês trabalham com excelência em cada evento. Claro que o Connect, nossa, é o auge, e esse ano vai estar fantástico também, né? Mas, e claro, é um evento muito grande, mas os eventos que acontecem rotineiramente, como por exemplo, Café com o Presidente, né? As reuniões dos presidentes de núcleos, enfim, o que significam esses momentos para a entidade, presidente? Esses momentos são de network, Sim. Geração de conhecimento e network. As reuniões de núcleo são para conhecimento, capacitação, troca de ideias e network. E aí são entre os nossos grupos, nós temos 15 núcleos hoje. Que legal. E existem núcleos setoriais e núcleos multissetoriais,
onde as pessoas se encontram para trocar ideias realmente. Mas nós temos os eventos como Manhã e Network, nós temos Noite de Negócios, onde acontecem rodadas de negócios, temos o nosso Bravo, que acontece em outubro. Bravo é demais. Que é de manhã nós temos algumas empresas âncora, que são empresas Sim. maiores, elas nos passam a lista dos serviços que elas precisam, nós buscamos as pessoas que podem ofertar esses serviços e eles vão lá oferecer. E são empresas em que empresários empresas de pequeno porte talvez teriam uma dificuldade maior em conseguir chegar nos compradores. É lá no Ágora? Sim, ultimamente tem acontecido no Ágora e esse ano vai ser novamente no Ágora. Fantástico. Ô, J2, coloca aquela imagem lá, por favor, aquela do impulso ali. Eu vou mostrar para o telespectador que está em casa uma pessoa que eu gosto muito. A do Júnior. Uma pessoa que eu gosto demais. Quer ver? Vai aparecer na tela lá. O nosso querido diretor. Ele foi receber o... Aí, ó. Esse cara, os dois eu gosto bastante. O Jackson e o meu diretor. Não estou puxando o saco dele, só estou falando, expressando aqui o meu carinho. Esse evento é um evento importante, né? O Impulso, né? Esse é o Impulso. Sim. E ele é o café com o presidente. E aqui estava com o Jackson, que é o nosso vice-presidente de eventos da Agerpem neste ano. E é o primeiro contato do nosso novo associado com a Agerpem. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada, onde nós recebemos ele, explicamos quais são os benefícios que ele pode ter, demonstramos ali uma pequena demonstração de network, porque são diversas empresas. Nesse café que ele esteve, semana passada, estiveram 35 empresas. Fantástico. E aí é um momento de network. O evento ele começa às 8h30, com previsão de término às 10 horas. E geralmente ele vai até às 11, 11h30, porque o pessoal realmente começa a conversar, começa a entender o que é a Agerpem, começa a trocar ideias. Então ali já saem parceiros nesse primeiro momento. E depois as pessoas começam a aproveitar as reuniões com os núcleos e na Manhã Network, outros eventos de negócios. Esse ano, Wellington, não sei se você viu, mas nós tivemos o nosso evento de negócio de aniversário da Agerpem de 41 anos. Foi no cinema, aqui no Shopping Garden. Foi dentro do cinema, foi muito bacana, porque foi um momento de network. Nós tivemos uma palestra sobre inteligência artificial, então teve a capacitação. Bem atual, né? Bem atual. E depois teve a apresentação de algumas empresas. Sim. E o antes e o depois, onde as pessoas trocam informações e trocam ideias. Isso é fantástico, né? É algo impressionante. Qual que é o foco das capacitações? Eu sei que vocês não pegam tema escolhe lá qualquer tema e vamos discutir. Não, é bem estudado, observado, qual que é a maior dificuldade que o empreendedor tem, enfim. Onde é que vocês colocam o foco nas capacitações e também tanta gente boa, né, para apresentar essas palestras, enfim, e realizar essas capacitações? As nossas capacitações, elas são com base nas necessidades dos nossos nucleados e associados. Sim. Então, no início de todos os anos, são feitas pesquisas com os nucleados de quais são as necessidades, quais são os interesses. E aí, ultimamente, nos últimos anos, o que tem vencido e tem sido o nosso maior foco de capacitações são realmente a gestão da empresa, gestão financeira, gestão de RH, de departamento pessoal, a gestão do negócio, planejamento do negócio, marketing. Houve também de comunicação, oratória, muito interessante. Essa turma é uma turma que sempre enche. Marcos Pereira? Não foi com o Marcos Pereira, mas ele já esteve lá, né? Ele já esteve também. Já esteve com ele, já esteve com outros capacitadores. Sim. E aí, tanto aqui quanto em Araquari, as turmas lotaram e sempre houve outras. E vendas também é um tema que sempre tem necessidade, porque todos nós vendemos. Claro. Independente da área de atuação, nós precisamos vender. E os nossos capacitadores, eles vêm muitas vezes da própria associação, dos núcleos, mas também nós temos capacitadores que são externos. Perfeito. Sobre a reunião do Conselho das Entidades, onde é melhor? Em casa ou na casa da entidade parceira? Porque nós temos aqui a Agerpem, a CIG, a Comac e a CDL. E CDL, né? E aí cada mês acontece em uma casa diferente. Qual a importância dessas reuniões? Que eu sei que na agenda dos nossos representantes aqui de Joinville,
isso é muito bom ressaltar, né? Os nossos tanto deputados estaduais quanto deputados federais é pauta prioritária. Qual a importância dessas reuniões? Essas reuniões, elas são bacanas porque são itinerárias. Sim. E em casa a gente sempre se sente mais à vontade, mas vou te dizer que independente do local, as entidades, nós temos um bom relacionamento, Legal. então não existe desconforto em local algum. E são muito importantes essas reuniões, porque nós falamos sobre temas que são para as empresas, mas também para a cidade como um todo, para toda a sociedade de Joinville e região. São temas que eles impactam nas empresas, mas que o primeiro beneficiário acaba sendo a sociedade, a comunidade, como por exemplo a duplicação da BR-280, que é uma luta aí constante já há algum tempo, alguns anos, vem sendo buscada pelo Conselho das Entidades, e nós 4 juntos temos mais força do que apenas uma entidade ir atrás dessa duplicação, cobrar, exigir, solicitar. E não só da BR-280, mas existem outras, né? Nós solicitamos já por diversas vezes o aumento do número de policiais na nossa região, e isso vem sendo ouvido. Eles ainda não conseguiram nos atender como nós gostaríamos, mas certamente já fomos melhor atendidos do que se não tivéssemos unidos e solicitado algo. Pois é. Eu ainda quero entrevistar, não vou falar de nomes, 3 presidentes da JORPM. 3 presidentes? Sim. Tem o presidente da JORPM, que é presidente em tempos de eleição municipal, que ano passado foi a Patrícia. Sim. Tem o que é presidente em tempos de eleição estadual e nacional, né? Que ano que vem não sabemos quem vai ser. E tem quem está no meio, né? Que não tem nenhuma eleição naquele ano corrente, enfim, e tudo mais. O que diferencia? Eu sei que vocês são procurados o tempo todo, mas tanto numa eleição municipal quanto numa eleição estadual, é preciso ter muito cuidado na questão do comportamento, né, presidente? Como lidar com isso? Sempre é preciso esse cuidado, porque a associação ela é apartidária. Perfeito. Então, nós não temos partido político, nós buscamos o benefício para a sociedade, para a comunidade, para a região, independente do partido político. Nós buscamos, então, pessoas que tenham o mesmo interesse da evolução da nossa região. E cobramos o que eles nos prometeram lá na sua candidatura. E agora eu sou uma dessas presidentes que está no meio, que não é de nenhuma eleição. Mas nós já começamos, durante esse ano, a buscar essa conscientização para que as pessoas saibam como votar. Porque hoje, por exemplo, nós temos apenas um representante, um deputado federal para a nossa região. Exato. Uma região tão grande com apenas um deputado federal, isso não pode, as pessoas precisam entender que nós perdemos dinheiro com isso. Claro. Verba parlamentar, que muitas obras são feitas aqui na nossa região com o dinheiro que vem desse deputado, dessa representação. E aí nós temos os nossos deputados estaduais aqui da nossa região, que são muito atuantes, estão sempre conosco, como você falou na reunião da bancada do Conselho das Entidades. Eles são participantes e quando nós precisamos deles, eles são atuantes, eles estão junto conosco. Então, nós buscamos, a nossa intenção enquanto associação é que nós tenhamos representantes dessa forma, que estejam ao nosso lado, não para nos conceder algum benefício, mas para avaliar o que realmente é necessário e o que vai auxiliar a nossa região a evoluir. Nós não queremos nenhum benefício que não seja mérito nosso ou que eles não possam nos dar, que prejudique algo ou alguém. Nós queremos apenas a evolução para a nossa região. Pois é, só a título de comparação, eu venho falando sobre isso no Em Defesa da Gente, que eu apresento às 7. Criciúma, lá no sul, eu amo meus irmãos de Criciúma, carinho enorme, né? Pessoal fantástico. Mas assim, a cidade tem 155 mil eleitores. Tem 5 deputados federais hoje. Tinha 4 e ganhou mais um porque o Chiodini acabou assumindo a secretaria e o Vampiro virou deputado. Joinville, 455 mil eleitores, apenas um deputado federal. Então, a deputada Carol Detoni, por exemplo, que uma pessoa fantástica, Chapecó, fez 10 mil votos aqui na eleição passada. Então, e teve no passado um movimento muito importante, vote por Joinville, e lá Joinville fez bonito e conseguiu eleger um número grande de representantes. E aí, de repente, não sei, as entidades
trabalharem isso, para a gente, como a própria senhora comentou, né, para que os recursos venham para cá, né, querendo ou não, a gente tenha deputados daqui. Você pode participar e interagir com a gente, o nosso WhatsApp é o 3451-9400. Depois do intervalo, eu vou falar sobre um assunto que mexe com o teu coração, que eu sei que é um assunto pelo qual tu é apaixonada, o nosso Instituto Ajorpem. Mas vamos fazer um intervalo bem rápido e, na sequência, de volta aqui com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo a Carolina Lotti, presidente da Ajorpem. Nosso intervalo é rápido, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Tu acredita que é o último bloco? Passa rápido? Muito rápido, ainda mais quando a conversa é boa. Presidente, um assunto importante que eu sei mexe com o teu coração, teus olhos brilham, é Instituto Ajorpem, né? Que é o braço social que toda instituição que quer crescer, ela tem que ter, querendo ou não, um braço social, e a Ajorpem sempre teve um instituto com ela sendo esse espaço fantástico que a gente tem para o desenvolvimento de tantos projetos. O que a gente pode destacar de mais precioso do Instituto Ajorpem, já que a gente tem tantas coisas para falar? São diversas coisas, realmente, mas é o nosso braço social, é a nossa menina dos olhos, e é onde nós levamos o que é o destaque hoje, é o Jovem Empreende, onde nós levamos a educação financeira e empreendedora para todos os jovens, para jovens em escolas municipais, e levamos para eles a educação financeira, como constituir uma empresa empreendedora também, educação empreendedora, como constituir uma empresa, o que precisa, quais são os custos, como levantar os custos, precisa produzir, precisa arrecadar valor para poder ter essa produção ou prestação de serviço, precisa vender e aí saber fazer o pitch, ter o controle das vendas para apurar os resultados. Ali eles aprendem que do valor da venda, uma parte vai para imposto, uma parte vai para pagar custo, uma parte vai para pagar funcionário e o que sobra é resultado, e que nem sempre sobra. Exato, até porque a gente vive no Brasil, né? Então, o Brasil é esse país que tem esse peso tributário tão grande. Mas já é um momento para aquele jovem ali saber o que vai poder esperar da vida, né, presidente? Exato. É tão satisfatório. Eles estiveram na Ajorpem recentemente, vendendo o produto que eles produziram para nós, para a diretoria executiva, e ver aqueles jovens ali de 14 anos, com 14 anos, fazendo um pitch de vendas, falando sobre a sua empresa. Eu sou a gestora de RH, eu sou a parte comercial, eu sou o financeiro. E eles tomando essa consciência é muito satisfatório, porque aí nós sabemos que pelo menos alguns jovens já têm essa compreensão de uma matéria que deveria ter na escola. Já que nós estamos falando de jovens, quando tu era jovem, tu imaginava que um dia seria presidente de uma instituição tão grande? Não imaginava nem que eu seria empresária. Imagina ser presidente de uma... E o que tu sonhava para a vida? Eu sempre gostei da contabilidade e eu queria ser contadora. Certo. Mas eu nunca pensei em ter o meu escritório de contabilidade. Qual a influência dos seus pais, por exemplo? O que teus pais faziam? A minha mãe sempre foi administradora. Sim. E o meu pai, ele tinha empresa, é verdade. Meu pai tinha empresa, olha só. Teu pai tinha empresa. Mas a tua ideia era ser CLT? Era. Era ser CLT porque eu fui criada naquele dia que um CLT você tem um FGTS, férias, um terceiro. Exatamente. Como é que é as férias de um empresário, por exemplo? Elas são bem picadinhas, com o celular na mão e às vezes o notebook do lado. Pode segurar essa imagem aí, J2. Olha lá, o que eu estava falando antes aqui. Que fantástico, né? Os de cima eu não conheço porque não são do meu tempo. Mas ali, no Fernando Badi, hoje o nosso secretário da Fazenda aqui de Joinville. Exato. E é um orgulho muito grande falar, poxa, eu entrei na Ajorpem no ano do Fernando Badi, que hoje é o secretário da Fazenda de Joinville. O Adael, o Léo, Jonas, né, que está atrás de ti, Cíntia, Patrícia, e logo, daqui a alguns meses, vai ter um quadro teu lá. Passa muito rápido, presidente. Passa muito rápido, realmente. Olhando a foto ali, eu entrei, eu conheci a Ajorpem quando era o Célio,
Olha só. que ele nem aparece ali no quadrinho, na imagem, Sim. mas passa bem rápido. Eu digo que nós estamos em junho, mas eu tenho a sensação que já estou em novembro, Pois de é. tantas coisas que acontecem. E isso é muito bacana porque nós estamos aqui em Joinville, mas também temos Balneário Barra do Sul e Araquari acontecendo e evoluindo e crescendo. E é muito bom ver essas empresas, esses nucleados, associados, eles buscando essa representatividade, eles buscando a evolução dos seus negócios, eles buscando capacitações, network, entendendo realmente que com a associação a vida empresarial ela não é tão solitária, que você consegue ter apoio de outras empresas que já passaram pelas mesmas dificuldades ou que te ajudam a superar os desafios. Tu já descobriu qual é a receita do feijão coração? Por que que é tão gostoso e por que que encanta tanta gente? Olha, eu posso descobrir nesse sábado agora. Sábado agora. Porque Fantástico. vai acontecer nesse sábado, dia 14 de junho, o Feijão Coração, que é uma feijoada promovida pelo Núcleo Empreendedor aqui de Joinville, e todo o valor ele é revertido para o Instituto Ajorpeme. Que legal. Então, o valor da feijoada ele é revertido para levar a educação empreendedora e financeira para os alunos das escolas municipais. E o Feijão Coração esse ano vai acontecer na Embraco, na Associação Desportiva da Embraco. Começa às 11 horas, o valor da feijoada é R$70, ainda dá tempo de adquirir. Para quem não consegue comer lá no local, consegue ir lá e pegar a marmita com a feijoada e levar para casa para comer. Mas é interessante participar desse evento, porque além da feijoada, o feijão muito gostoso, como sempre. Cada ano ele fica mais famoso, né? E mais gostoso. E mais gostoso. Vai ter música no local. Que legal. E a gente sempre consegue fazer muito network. No dia do Feijão Coração, sempre tem muito network. A gente acaba conhecendo muitas pessoas, fazendo parceria. E a expectativa de público nesse ano é de 700 pessoas. Caramba. Então, aí existe uma possibilidade de você conhecer 700 pessoas diferentes. É impressionante, né? E o stand? O Stammtisch também acaba sendo um grande atrativo, né? O Stammtisch, ele não aconteceu nesses últimos anos depois da pandemia. Justo. E nesse ano nós estamos pensando em uma festa um pouco diferente do Stammtisch. Certo. Ainda está nos planos. Eu falo porque o pessoal pergunta, né? O pessoal, justamente porque marcou muita gente, né? Tem gente que fez negócios da vida e é engraçado isso, né? Porque como é que o cara vai fazer um negócio assim top num momento, mas não tem momento para você fechar uma boa negociação, né? É estar ali diante da oportunidade e acaba acontecendo. De descontração, as pessoas ficam à vontade e vão conversando e falando dos seus desafios, do que podem fazer juntas e muitas vezes ali que elas percebem a necessidade que elas têm. Então, por isso, eu acredito que ocorram muitos negócios, parcerias nesses eventos. E todo evento da Ajorpeme, ele é assim, as pessoas conseguem ficar descontraídas e à vontade. Mas esse ano vai ter a volta da Fena Shopping, olha só, com a participação do Núcleo Cervejeiro da Ajorpeme. O Núcleo Cervejeiro, eu gosto de cada um dos núcleos, são 15, né? Isso, são 15 núcleos. Tenho um carinho gigante por cada núcleo, enfim. Eu não sei se é por causa do Álvaro, mas eu tenho um carinho muito grande pelo cervejeiro. O Álvaro é fantástico, né? O Álvaro é sensacional. E o núcleo cervejeiro tem uma força muito grande, né, presidente? Sim, o núcleo cervejeiro, o núcleo gastronômico, os dois participam do Convention Bureau. E eles agora, o núcleo cervejeiro fez uma rota cervejeira junto com algumas outras instituições. E ele é muito forte porque ele, além da cerveja, da produção da cerveja, ele também se inspira no turismo e ele busca o turismo para Joinville. Ele traz o turismo para Joinville, para que as pessoas conheçam as cervejarias que existem aqui e que elas fiquem aqui, que elas possam passear em cada uma delas, conhecer como é a produção e entender que isso acontece aqui dentro de Joinville mesmo. O que a gente pode falar sobre o Connect? O Connect, esse ano, ele vai ser sobre vendas. Vendas. E é fantástico, porque é o tema que todos nós precisamos. Sim. Serão 2 palestras, uma com o Thiago Concer e outra com o Carlos Busch. Sempre tem novidades no Connect. Claro. E além das palestras, depois do evento, de 2 palestras fantásticas, que nós vamos aprender muito, nós teremos o nosso Happy Hour. Olha só. Sempre tem um Happy Hour, onde acontecem os networks,
E aí nós praticamos, esse ano nós vamos poder praticar o que nós vamos aprender nas 2 palestras. A que me marcou foi com o Caíto Maia, Muito boa. da Billy Jeans, né? Isso. E o Arthur, também. Arthur Igreja. Fantástico. Mas todo ano é surpreendente, né? Acaba sendo um evento fantástico. Mas agora, antes do Connect, está acontecendo em Joinville a Expo Gestão. Isso. E lá, né, o telespectador que está nos acompanhando, que for até a Expo Gestão, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da presidente Carolina também. É isso? Nós estivemos hoje na Expo Gestão. Legal. Participamos e estava muito interessante o evento hoje no primeiro dia. Imagina os próximos 2 dias. É um evento grandioso para nossa cidade, reconhecido nacionalmente sobre gestão. E a primeira palestra que eu assisti hoje, ela falava sobre saúde mental e inteligência artificial. Tão importante nesse momento. Exato. Só para nós, só uma pitadinha do que é a gestão, do que a Expo Gestão nos proporciona. Quem puder conferir, né, nesses próximos 2 dias, amanhã e na quinta-feira, no período da tarde. Perfeito. Hoje à noite, tu comentou também, a JorPM celebrou, né, a posse do nosso querido Jonas Tilp, do Conselho da Cidade. No Conselho da Cidade, sempre tem os representantes Sim. de cada entidade. Nós temos como representante empresarial o Jonas Tilp, que é um dos ex-presidentes da JorPM. E é um baita empresário. E é um baita empresário, uma história, um baita ser humano, né? E hoje ele foi eleito presidente do Conselho das Cidades. Então, aí por 2 anos ele vai ficar como presidente do Conselho das Cidades de Joinville. Um baita desafio, né? É um desafio gigante, ainda mais se tratando de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, mas uma tremenda oportunidade também, né, presidente? Sim, ou não. É uma oportunidade para o Jonas como pessoa e para nós como a JorPM sermos representados por ele, porque aí nós sabemos o que de fato está acontecendo, o que está sendo colocado de projeto de lei, quais são as orientações, como a cidade tem seguido, quais são os planos para a cidade. Perfeito. Bom, estamos no mês de junho, vai acabar agora o primeiro semestre, né? Final do mês vai acabar o primeiro semestre, e eu tenho certeza que o segundo vai passar voando. Aí logo termina o teu mandato, porque realmente é um ano, e isso é fantástico. A JorPM se renova todo ano, isso é sensacional. Qual que é o legado que tu queres deixar? Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de te entrevistar de novo, já vou fazer a pergunta. Olha, essa pergunta no início, quando começa o ano, eu acredito que a resposta seja uma, agora talvez vai ser diferente em dezembro. E final do ano pode ser outra, exatamente. Mas de melhorar a comunicação no sentido, a JorPM ela tem muita comunicação, ela se comunica muito com o associado de diversas formas. Nós temos aqui o Vinícius, que é o nosso menino que faz as informações de tudo que aconteceu na nossa semana. Mas a JorPM ela tem tantos benefícios, ela pode ser tão utilizada pelo nosso associado, digamos assim, não sei se utilizada é a melhor palavra, mas nós temos diversos benefícios que os nossos associados podem estender aos seus colaboradores e aproveitar para fazer um agrado, digamos assim, para os seus colaboradores, com plano de saúde, com desconto em escola de idiomas, graduação, pós-graduação, escola de educação infantil para as crianças, academia, desconto em farmácia, plano de saúde com desconto, cinema, certificado digital com valor mais acessível. São diversos serviços que nós temos e que muitas vezes nós que estamos lá toda semana não lembramos que nós temos. Sem contar todas as nossas capacitações com valor mais acessível, sem contar também os nossos eventos de negócio, Manhã Network, Noite de Negócios, rodadas, que aí as pessoas conseguem tanto vender os seus produtos quanto parceiros e também os seus fornecedores. E ainda por cima, além disso tudo, tem toda essa representatividade, que se o nosso associado ele tem alguma dificuldade, ele pode trazer para a JorPM. Para quem é associado e tiver dificuldade, tiver alguma sugestão de melhoria para governo municipal, estadual, federal, traga para nós, para a JorPM, que nós vamos com certeza levar aí para quem for necessário e buscar essa melhoria. Essa é a nossa função, representar os grandes empresários das micro e pequenas empresas. Sensacional.
Para finalizar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O que a FAMPESC representa para a JORPEM? Querendo ou não, é um braço fantástico, né? Isso. A FAMPESC é a nossa federação e eles realizam diversos convênios aí. É como se fosse uma mãe? Isso, é como se fosse uma mãe. Eles são a federação de todas as AMPs, né? E aí é como a nossa mãe mesmo. Eles realizam alguns convênios onde às vezes a JORPEM não consegue chegar, eles nos auxiliam a chegar, inclusive nas representações. Antes você comentou sobre o Pronamp, na época da pandemia, a Rose na época estava na FAMPESC, e ela que lutou e brigou por nós lá em Brasília. A JORPEM esteve junto, mas ela como FAMPESC foi uma força maior. E com certeza, como mãe, a FAMPESC sente um orgulho enorme da filha fantástica que tem aqui no Norte Catarinense, que é a nossa JORPEM. Eu tenho que encerrar mesmo, Márcio. Eu ficaria aqui conversando com a presidente até meia-noite. Olha para aquela câmera lá, deixa um recado importante, faz um convite para quem não é associado ainda, ele conhecer a JORPEM. Eu acho que vários empresários aí, empreendedores que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois, porque a entrevista vai para o YouTube também, terão a vida transformada a partir do momento que conhecerem a JORPEM. Deixa um convite especial para eles. Para você que é empresário, empreendedor, que ainda não empreendeu, que não teve coragem de empreender, mas tem esse desejo, ou para você que já empreende, é empresário e se sente sozinho ou tem dificuldades, pensa aí como superar os seus desafios, vem para a JORPEM. Na JORPEM nós podemos te auxiliar com capacitação, com experiências, com benefícios, com tudo que você precisa para fazer o seu negócio alavancar. Perfeito. Presidente, obrigado. Foi um prazer enorme te receber e fique à vontade para retornar sempre que quiser. Vou fazer de tudo para estar presente no Feijão sábado, porque é um momento maravilhoso. E aí só pedir um favor para a comunicação. Na segunda-feira, passa para a gente os números. Nós queremos celebrar aqui o sucesso que foi o evento, que eu tenho certeza vai ser um evento de muito sucesso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversar contigo. Obrigada, Wellington. Obrigada, TVBE, pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês, pela parceria. Perfeito. Amanhã tem mais um TVBE Entrevista, amanhã com o nosso querido Wagner Dias, e quinta-feira estarei aqui novamente. Quinta-feira, nossa conversa com Fernando Crelli, deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado, telespectador, pelo carinho da audiência. Amanhã, às 7 horas da noite, te encontro no nosso Em Defesa da Gente. Um abraço, fiquem todos bem. Tchau.